Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus e amado Pai, bendito sejas tu, eterno Deus, poderoso Senhor, dos céus e da terra, de todo o universo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, clamo a Ti nesta noite, Senhor, nessa manhã para os meus irmãos. Que o Senhor esteja conosco, abençoando esse devocional, Senhor. Estamos aqui, meu Pai, por Ti, para receber de Ti, Senhor, a Tua bênção, a Tua luz, o Teu maná, Tua palavra, Senhor, que nos guia, nos alimenta, nos orienta, para aprendermos, Senhor, cada vez mais nos relacionarmos contigo, para conhecer de Ti, Senhor, essas maravilhas que Tu és. Que o Senhor nos permita, Senhor, nessa noite, nessa manhã, sabermos mais de Ti, nos aproximarmos mais de Ti, que a Tua palavra, Senhor, preencha nossos corações e que o Teu Espírito transborde em nós, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, nos transforme, que o Teu Espírito Santo nos limpe, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conecte a Ti e que essa aliança, Senhor, seja eterna, em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento, pela Tua presença, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu cuidado e por todas as milhares e infinitas coisas, Senhor, que faz por nós. Obrigado pela Sua proteção e por tudo aquilo que nem somos capazes de enxergar. Mas sabemos que Tu existes, Senhor, que Tu se manifestas de todas as formas. E somos gratos a Ti por poder reconhecer a Ti, Senhor. O único Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. A Ti consagro esse devocional, que a Tua palavra entre profundamente em nossos corações, Senhor. Germine e dê os frutos do Espírito Santo, Senhor. Transborde em nós para a Tua honra e glória para todos sempre. Amém. Mateus capítulo 25, versículo 1. O sermão profético continua a parábola das 10 virgens. Então, o reino dos céus será semelhante às 10 virgens, que tomando suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando suas lâmpadas, não levavam azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, os que nejaram todas e adormeceram. Mas meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, sai-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo disse: Em verdade vos digo, que vós não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Oh, glória. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui uma parábola, né? Que Jesus sempre falava em parábolas para os que entendiam. Nos dá uma explicação a respeito do cristão
aquele que serve a Deus com obediência, para que esteja sempre pronto, esteja sempre atento, porque não podemos vacilar, amados, não podemos vacilar, porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Senhor irá voltar. Não sabemos o dia nem a hora em que iremos ser recolhidos nesta vida. Então precisamos estar atentos, com a botija cheia de azeite. Isso é, o nosso templo cheio do Espírito Santo, cheio da graça, sempre pronto e esperando a volta do Mestre. E aqui ele fala, ele dá uma comparação. Olha só, o reino de Deus será semelhante às 10 virgens e, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Elas até tinham as lâmpadas, né? Elas até tinham, só que as lâmpadas estavam vazias, não tinha azeite. O que que isso nos mostra? Muitas pessoas dentro da igreja conhecem a palavra de Deus, têm a espada na mão, mas não a usam, não está afiada a sua espada. E a ferramenta não estando afiada, minha irmã, meu irmão, ela não corta, ela dá muito trabalho. A gente pode notar, aqui às vezes no sítio, aqui eu quero cortar alguma coisa, o facão não está afiado, eu tenho que fazer mais força, eu tenho que bater mais vezes. Muitas vezes nem corta. Agora quando eu vou lá e pego a lima e afio aquela ferramenta, ela fica afiada. A primeira pancada que eu dou já corta a madeira, o galho. Assim é a nossa vida. Nós precisamos estar constantemente afiado na palavra de Deus. Para quando o inimigo se apresentar diante de nós, eu digo inimigo, mas não é só inimigo, é as circunstâncias, os problemas, as lutas, as provas. Nós tenhamos como sair, nós tenhamos uma saída através da palavra de Deus. É, é mais ou menos aquilo que aconteceu comigo no domingo, né? Eu fiquei entre a cruz e a espada. Cheguei na igreja porque era obrigado a estar ali para pregar a palavra, para abrir um culto. E ao mesmo tempo aconteceu aquele acidente aqui. E na minha mente eu falei, meu Deus, eu tenho que voltar lá para socorrer o marido da minha neta. E aí? Como é que faz? Então eu imediatamente falei, não. Se eu não ouvir ele gritar, se eu não ouvir minha neta gritar, se eu estou aqui, é porque aqui eu tenho que estar. Então eu chamei mais 2 pessoas, vamos orar. E Deus vai enviar o anjo lá e vai restaurar a saúde do meu neto, da minha neta, que está em apuro. O Senhor é o médico dos médicos, Senhor. Vai lá, envia teus anjos, mas socorre ele. Então, são os momentos difíceis que nós temos que estar preparado para enfrentar. E a preparação é essa. Esse é o azeite que nós temos que ter dentro de nós. Esse é o azeite. Então, amados, não há dificuldade, não há prova que não seja vencido você estando com azeite, você estando cheio do Espírito Santo em você. Seja qual for o problema, a situação, você vai sair dela. Dentro da palavra de Deus. É assim que tem que ser. Então, as 10 virgens eram 10, mas 5 não tinha azeite. E o que aconteceu? Na hora que elas bateram na porta para entrar, a porta já estava fechada. E aí?
Mas eu tenho a lâmpada, mas cadê o azeite? Como é que vai acender se não tem azeite? Né? Ah, mas eu. E a palavra? Cadê a ferramenta? Portanto, meu irmão, vigiai e orai sem cessar. Amém? Esse é um pouquinho que eu estou passando para vocês. Eu tenho certeza que vocês têm mais Amém. para declarar. Amém. A palavra fala de bom senso, né? Bom senso. Não sabia. Desculpa. Ninguém sabia que horas que viria, quanto tempo demoraria. E aí, na minha tradução aqui, fala que 5 eram prudentes e 5 eram insensatas e não levaram óleo suficientes. E também fala um detalhe aqui, né? Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas, sem exceção. Ou seja, pode ser que o nosso Senhor venha quando estejamos dormindo, né? Temos que estar preparados mesmo, com a botija cheia, cheia do azeite. O azeite, se não me engano, o azeite ele tem o significado de ser a unção de Deus, né? De ser o próprio Espírito Santo, se eu não estiver errado. Se eu estiver enganado, alguém me corrige, por favor. Mas eu lembro que tem alguma coisa nessa linha, assim. O azeite significa a unção de Deus, o Espírito de Deus. A gente tem que estar com ele cheio, transbordando ali, para que quando chegue essa hora, nós estejamos aí com sobra. Aqui fala que tinha de sobra. Outra coisa que me ensina aqui é que elas não puderam dividir o azeite delas com as outras, né? Diferente de quando a gente olha para a palavra no sentido dos tesouros da terra, por exemplo, né? Das bênçãos financeiras ou de uma ajuda que você dá. Quando fala da salvação ali, quando fala do, do espírito, né? Do relacionamento ali com Deus, isso é individual. A gente pode interceder, nós devemos interceder pelos nossos irmãos, inclusive, em oração. Mas essa relação de Deus com cada um, ela é individual. E cada um tem que buscar a sua unção, buscar o seu azeite, estar com a sua botija cheia, né? Preparado para a hora do Senhor. Isso é ser prudente. Aliás, em Provérbios fala que prudência também é sabedoria, né? Eu não lembro qual é o versículo, mas fala que o prudente vê o mal e se afasta dele. E o insensato passa adiante e sofre pena. É sim uma questão de bom senso, né? De prudência. Nos ensina bastante aqui. Amém? Amém, filho, amém. 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 Não sei se o Lucas está podendo falar. Não sei se o Lucas quer dizer alguma coisa, Lucas. Não sei se ele está podendo falar. Bom dia, pessoal. Bom dia, James. Bom dia, Ruth. Bom Bom dia, dia, Ô, Lucas, Mário. tudo bem? Bom dia, Lucas. Ruth. Lucas. Eu tô dirigindo, pessoal. Mas eu tô ouvindo Bom vocês aqui. dia. Bom dia. Bom dia, Bom dia, Ruth. Lucas. Também estou aqui dirigindo, mas queria falar só que
todos esses parábolas que nós estamos lendo aí agora, essa parte de o 24, 25, tudo fala do reino, de nós estar preparada, igual as virgens estavam preparadas, e mesmo assim elas se cansaram esperando. Eu acredito que, igual o James falou, que elas ficaram sonolentas e dormiram, esperando o noivo. O que vem no meu coração é que é igual quando estamos aqui nesse mundo, esperando a volta de Jesus. Mas o mundo é tão envolvente que a gente fica envolvido, que a gente fica sonolento com ele, like, embebecidos com as coisas que ele oferece e vamos catando. E nisso vamos nos tornando um insensato quando a gente vai, sabe que tem que estar preparado ali para Deus, mas vai deixando uma ou outra coisa pendente, depois eu vou fazer isso. Eu falo no sentido de Deus mesmo, sabe? Igual, às vezes a gente pega e fala, vou orar hoje, não, amanhã eu oro, já orei de manhã, hoje só dormi, tô cansada, entendeu? Isso vai te tornando um imprudente, entendeu? Eu acho que mais ou menos isso que acontece transformando para o nosso dia de hoje, você ser um insensato, um que não vai estar preparado esperando por ele. Ou alguém te fala, eu aprendi que não, você casou, mas você pode separar, não deu certo, não está dando certo, não, separa, entendeu? E você aceita isso, e tá isso aí na Bíblia? Não tá. Mas o mundo te diz isso. O mundo te traz isso como normal. E no final você acaba aceitando. Então você vai só afastando de Deus sem perceber. E aí quando você vê, você já se tornou um insensato por aceitar as oferendas do mundo, do ambiente que você vive. Entendeu? Por isso devemos ser separados mesmo. Porque Deus fala que devemos ser separados para Ele, devemos servir Ele. É para Ele que nós veio. Então, a gente tem que ter a primeira consciência para Ele. Mas não é bem assim na realidade, né? Nem sempre a nossa primeira consciência é para Ele ou estamos esperando por Ele o tempo todo. Então, é por isso que fala, vigiai, vigiai. Então, eu acho que é um lembrete para nós, para a gente vigiar até nessas pequenas coisas, como eu falei. Ai, tô cansada, vou orar agora, não, vou só dormir, entendeu? Tipo assim. Então, é isso que veio no meu coração para falar. Colocou bem, Ruth, colocou bem, filho. Deus te abençoe, viu? Amém, amém. Bom, essa parábola, né, é uma continuação da vinda de Jesus, né, sobre os sinais e tudo mais. O que eu entendo dessa parábola é que essas 10 virgens estavam todas na igreja, né? É como se fosse a igreja dos nossos dias. Todos estão na igreja, mas tem 50% desses crentes que estão na igreja que são cristãos verdadeiramente. Porque nem todo mundo que é crente é cristão, né? Todo mundo sabe disso. Porque crente é aquele que crê. Na acepção da palavra, é aquele que crê. E a Bíblia diz que até o diabo crê. Crê que estremece. Então, o cristão é o seguidor de Cristo, verdadeiramente. Então, o que eu entendo aqui dessa parábola, das 10 virgens, todas elas estavam na igreja. Na igreja. E hoje isso acontece. E aí, o que Jesus nos ensina aqui? Mais uma vez ele diz, eu venho no tempo que ninguém está esperando. Que todas e todos estejam preparados. E o azeite, James, como você falou, bem disse, é o Espírito Santo mesmo. É a presença do Espírito Santo no cristão. Aqui o azeite representa a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo em cada um de nós é individual mesmo. Vai depender da busca. Jesus veio para todos, mas nem todos querem. Então, assim, nem todos o buscam. Aí é a diferença aqui das virgens prudentes, que é aquelas que, apesar de estarem dormindo, porque Jesus estava tardando, elas achavam que Jesus estava tardando,
só que elas estavam preparadas. Elas dormiram, mas estavam na expectativa da vinda do Filho de Cristo. As nécias não dormiram sem preparo nenhum. As loucas, né? As nécias, as virgens loucas. Então, elas não tinham azeite do Espírito Santo. Elas tinham a palavra, elas sabiam a letra da palavra, mas elas não praticavam a palavra. Elas não viviam em obediência. E é como hoje, contextualizando para os nossos dias. Quantas pessoas estão dentro da igreja, mas pela motivação errada? Ah, eu vou lá buscar a minha bênção. Elas, às vezes, não dizem, eu vou lá para adorar o meu Deus. Eu vou lá prestar a minha adoração. Aqui mesmo, hoje eu vi um exemplo, aqui na célula da qual eu faço parte, porque na nossa igreja ela é composta de voluntários, né? Até na limpeza da igreja é voluntário, então é por escala. Domingo, aí foram convocados a nossa parte, a nossa supervisão de célula convocada. Mas até agora eu vi a líder dizendo assim, quem é que vai para a limpeza da igreja domingo? Até agora só tem fulano e fulano, Isa e Lucinha, dispostas a ir para limpar a igreja, preparar a igreja para cultuar o Senhor. E aí eu digo, isso é um tipo de adoração, até ir cuidar de preparar. Para mim, é uma das coisas melhores que eu acho, é quando eu sou convocada para ir preparar a igreja para cultuar o Senhor, para receber pecadores arrependidos, e ali ser uma congregação, uma reunião de pessoas dispostas a adorar o Senhor. Para mim não tem coisa melhor do que isso, sabe? Isso é um tipo de adoração. Mas até nisso as pessoas negligenciam, acham que, eu vou limpar, não limpo nem minha casa. Eu vi gente dizer, eu não limpo nem a minha casa, eu vou estar me deslocando da minha casa para limpar a igreja. Oh, meu Deus, deixa a tua casa sujinha mesmo, depois tu limpa, mas vai limpar a igreja, preparar a igreja para receber o povo, e principalmente para cultuar o Rei dos Reis, aquele que deu a vida por nós. Meu Deus, por amor. Então, isso é um ato de amor. A minha oferta, o meu dízimo também é um ato de adoração. E servir ao próximo, né? Servir ao próximo. Então, assim, realmente, a salvação é individual, como James falou. O Espírito Santo, quanto mais se busca, mais se tem, mais ele se manifesta a você de forma audível ou não audível, só na mente. Mas o importante é que nós todos estejamos preparados. E aqui Jesus demonstra claramente, que quando ele voltar, muitos que estão na igreja não vão estar preparados se não vejamos. Aqui em Lucas 18:8 diz assim: digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, quer dizer, é um questionamento de Jesus aqui em Lucas 18:8. Quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Ou seja, cadê? Vão estar sempre 5 virgens, vão ter 50% da igreja, vai estar totalmente despreparado. Então, é a gente buscar em vigilância direta, orar e sem cessar, né, Mário? Como está lá em 1 Tessalonicenses 5:17, eu acho que é 1 Tessalonicenses. Ou não sei se é a primeira ou a segunda, mas eu sei que é 5:17, capítulo 5, verso 17. Orar e sem cessar. Sejamos vigilantes, porque naquilo que a palavra manda a gente fazer, não é só... eu sou conhecedora da palavra, sim, mas eu sou praticante, né? Sede praticantes e não ouvintes apenas, né? Tiago diz isso, alerta. Então, é obediência, né? A gente está preparado porque a qualquer hora ele vem. Mais uma vez, ele está referendando aqui nessa parábola, que ele vem numa hora incerta e não sabida. Então, que a gente precisa estar direto preparado para isso. Eu acho que por hora é só, não sei se alguém tem. Depois, se eu lembrar, eu acrescento mais alguma coisa. Vamos partir do sermão, Uhum, no 14. uhum. Posso ler o próximo aqui? Eu vou ler, eu vou Pode ler de ler. novo e depois eu vou ter que dar uma saidinha aí, eu vou ver se eu volto a tempo, tá? Tá. E eu não vou estar presente porque quando eu sair daqui a internet não vai funcionar. Mas eu volto a tempo, tenho certeza. Você vai ler, Mário? Eu vou ler. Sermão continua a parábola dos 10 talentos.
Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, me entregaste-me 5 talentos, eis que aqui outros 5 talentos granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem está, servo, bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjeei outros 2 talentos. Disse o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor. Disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste receber o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o a quem tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Pois é, amados, nosso Senhor Jesus Cristo aqui nos dá um exemplo muito gratificante para quem entende um pingo e letra. Ele deu a todos, de acordo com a capacidade de cada um de nós, ele tem nos dado o talento, tem nos dado o amor, o carinho, tem nos dado os ensinamentos. E nós, amados, não podemos guardar para nós aquilo que nós aprendemos, aquilo que nos é dado. Nós temos que granjear, nós temos que passar o nosso conhecimento aos outros, nós temos que ganhar almas para Jesus, nós temos que pregar o Evangelho. Olha, eu estou aqui porque o Senhor me enviou. Eu vim em nome do Senhor Jesus e está sempre falando dele, a todo instante, a todo instante. Muito obrigado. Deus te abençoe. Muito obrigado. Deus te abençoe. Bom dia. Tudo bem? Você está bem? Como você está? Um abraço, um sorriso, uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor, uma demonstração de compreensão. São poucas as coisas que nos é cobrado. Eu posso dizer porque eu sei que é pouco, porque tudo isso nós temos em nós. Mas será que nós exercemos esse talento que nos é dado? De estar sempre pronto a servir,
a dar um conselho construtivo, a abrir uma porta, a dar um abraço, a visitar um doente, a visitar um enfermo, a orientar e ajudar uma viúva, um órfão. Não é muita coisa a ser feito, amados. Não é difícil, mas é preciso ser feito. É preciso mostrar que você é do bem, que você está aqui para somar, para granjear para Deus aquilo que lhe é dado. Então eu vejo assim, Deus nos dá o exemplo e nós temos que cumprir com a nossa parte. Não virar o rosto, andar de cabeça erguida e achar que está fazendo o melhor. Não cumprimenta as pessoas, não abraça as pessoas, não visita os doentes, não procura ajudar o outro, não procura dar um bom conselho. Então você está enterrando o talento. Você está enterrando o talento. E Deus vai cobrar. E ele, quando ele voltar, ele vai cobrar, ele vai separar. Olha, você, está aqui os exemplos. Não tem muito que ser dito, né? Não tem muito. São essas coisas que Deus quer de nós, amados. É o bom senso, a paciência, o amor, o carinho, a atenção, a dedicação. É isso que ele quer de nós, para com o próximo, para com aqueles que estão ao nosso lado. Nós temos que fazer a nossa parte. Não é muito, mas para muitos é muito. Para muitos é muito, porque não conhece o nosso Deus. Amém, amados? Eu vou dar uma saidinha aí, mas vocês fiquem à vontade. Deus é com vocês. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu sempre procuro olhar a palavra como se ela fosse um espelho, sabe? E como a palavra me confronta o tempo todo. E todas as vezes que eu olho, todos os dias eu olho para tantas coisas que precisam ser melhoradas e precisam ser mudadas, né? Eu nem sei se eu devia estar falando isso, porque eu não sou exemplo para ninguém, pelo contrário, né? Mas eu só queria expressar o quanto é difícil, porque para mim essa palavra fala que, primeiro que, como na natureza divina, é multiplicação. Quando você pensa em Deus, é multiplicar. E ele fala para nós, crescei-vos e multiplicai-vos. Já começa por aí. E tudo que a gente olha, que foi criado por Deus, se multiplica. Você olha as sementes, elas se multiplicam. E mesmo tudo se multiplicando, existe uma harmonia perfeita na natureza. Assim como Deus faz, tudo é perfeito. Mas nós, seres humanos, eu creio que quando a gente cedeu à tentação do pecado, a gente quebrou essa perfeição. E, e aqui na minha Bíblia fala que esse pedaço aqui do homem, do servo mau e fiel, ele se refere à preguiça, àquele que não quis investir, àquele que não quis trabalhar. E tem várias passagens em Provérbios que fala sobre isso. Fala para cuidar da sua terra, do seu rebanho, fala para você arar a terra. Porque quando o homem saiu do paraíso, Deus disse:
Você viverá do suor do teu trabalho. Mas ainda assim, eu acho que, talvez com exceções, mas a maioria dos seres humanos tem uma tendência a estar ali na sua zona de conforto, né? Quando a senhora, por exemplo, citou, dona Lucinha, a questão de ajudar na igreja, quantas pessoas estão dispostas a realmente trabalhar e se entregar, né? A servir o próximo, a fazer além do que é para si mesmo. E isso, isso é algo que nos ensina aqui. No final ele fala, pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, em abundância. Mas ao que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tirado. Ou seja, se eu não estiver disposto a trabalhar, a investir, a usar aquilo que me foi dado por Deus, os dons que me foi dado por Deus, a oportunidade que me foi dada, até o que eu tenho será tirado. E ele nos ensina aqui e nos não é impele, nos incita a fazer como os outros que investiram. E aquilo que foi investido foi multiplicado. E aquilo agradou o Senhor. Então, quando nós multiplicamos, quando nós somos obedientes, quando nós não somos preguiçosos, nós agradamos a Deus. E não ser preguiçoso é uma maneira também de agradar a Deus, né? Então, muitas vezes eu me sinto cansado, muitas vezes eu estou preguiçoso mesmo e coloco a culpa no cansaço, ou arrumo uma desculpa para não fazer isso e aquilo, e a consequência sempre vem, né? Ah, eu acho que a gente. Não, pelo menos da minha parte, eu vou orar para que eu seja mais forte que a minha preguiça, na maioria das vezes, sabe? Para que eu possa satisfazer a vontade do meu Pai, sabe? Alegrá-lo, honrá-lo e fazer o usufruto daquilo que ele me deu. A gente pode levar isso para todos os campos da vida, para a área profissional, para a área pessoal, né? Na nossa casa, multiplicar tudo, tudo que é bom, tudo que nos foi dado, merece ser multiplicado. E basta a gente usar os dons que ele nos deu, aquilo que não soubermos, a gente pede orientação, né? Ele vai nos dar. A gente precisa ter ali disposição, coragem e realmente ir para cima, né? Com tudo na vida. Então, fica aí um puxão de orelha para quem servia esse chapéu, né? Para mim serviu. Para mim Tá também, bom? para mim também, né? Eu comecei a servir a Deus muito cedo, ainda na igreja católica, eu fui do movimento Shalom, participei, e muito cedo eu comecei a servir até sem conhecer nada da palavra, o povo me colocava para liderar sem. Então, assim, mas eu fazia aquilo com muito gosto. E hoje, aos 69 anos de idade, eu continuo me alegrando em fazer algo para o Senhor, né? Fazer algo. E assim, eu gosto muito de repartir aquilo que a gente tem, não só a parte material eu tenho pouca, não, né? Mas assim, o pouco que a gente tem, né? A gente tem, assim, eu tenho prazer de repartir, mas assim,
a parte espiritual em si, que essa parábola dos talentos, ela representa exatamente as, as aptidões, os dons, os recursos que Deus nos dá, que Deus coloca em nossas mãos a cada dia, né? Que Deus vai nos agraciando, né? Ele é quem faz a repartição dos dons, ele é quem nos concede o que vamos comer, onde vamos morar, tudo vem dele. Então, assim, que a gente nunca esqueça disso e que a gente possa fazer bom uso desses talentos que ele nos dá, porque é disso que vai depender os nossos galardões lá no céu. A salvação vem de Jesus, através do sacrifício de Jesus, da nossa crença em Jesus como Salvador, a nossa profissão de fé nele como Salvador e de fazermos dele Senhor das nossas vidas. E só fazendo dele Senhor das nossas vidas é que nós vamos desenvolver esses talentos, de acordo com a palavra, de acordo com o que ela diz. Essa parábola dos talentos, ela puxa muito as nossas orelhas. Muito, muito, muito. Aqui tem até uma anotação aqui na minha Bíblia que diz assim: a parábola dos talentos nos adverte que nosso lugar e nosso serviço no céu dependem da fidelidade da nossa vida e serviço aqui na terra. Não é que a gente vá ser salvo só pelo que a gente fez, não. Porque isso não é verdade, a gente é salvo pelo sacrifício de Jesus. Agora, e isso é muito claro lá em Efésios, quando diz, não sois salvos pelas obras, mas a gente é salvo para as obras, não somos salvos por elas, mas para elas. Uma vez salvos em Jesus Cristo, talentos e mais talentos vão chegar, e para quê? Só para guardar para nós? Por que eu contei para vocês a história do Mateus 24 e do Lucas 21, a história do meu sonho? Aquilo é só para mim? É uma puxada para mim, mas não é só para mim. Como é que eu vou guardar aquilo? Então, onde quer que eu esteja, em qualquer grupo que eu esteja falando, compartilhando, eu vou sempre estar falando. Mateus 24, Lucas 21, e principalmente agora dessa parábola dos 10 talentos, a parábola dos talentos, aliás, né? Porque é fundamental a gente. Isso é um ensino riquíssimo que Jesus deixou para nós. Então, muitas vezes, James, a gente diz. Estou cansado, realmente. Vou orar hoje, não, vou deixar para orar amanhã, como Ruth falou logo no começo. Não, eu vou ler a palavra, não, estou morrendo de sono e tudo. Pois se tu está morrendo de sono à noite, escolhe outro horário bom para ler a palavra, para meditar na palavra, ver o que é que aquele versículo tem para te dizer e o que é que tu pode fazer daquele versículo no dia seguinte. Ou durante o dia, se tu ler a palavra de manhã, se a gente leu agora, a parábola dos talentos, o que vai aparecer no nosso dia de hoje para a gente aplicar esses talentos? Não é legal? Então, assim, Jesus é muito misericordioso, ensinou tudo, deixou todo o caminho das pedras. Opta, mas a opção é nossa. O arbítrio é nosso. O livre-arbítrio é nosso. Deixou o livre-arbítrio para nós. Escolhemos se vamos aplicar os 10 talentos, ou vamos enterrar o único que ele nos deu. E aqui significa a falta de confiança no Senhor. Quando esse cara aqui enterra o talento que Deus deu para ele está dizendo que não confia no Senhor. Eu vou enterrar com medo. Não, pode alguém pegar e ele é muito duro, ele é muito assim, muito assado. Até nisso, Jesus ensina. Não podemos ter medo, vamos aprender para cada vez mais poder termos o que repartir com nossos irmãos. E aquilo que temos de espiritual, de material, repartamos. Repartamos. Então, assim, o que vai acontecer domingo? Talvez domingo eu nem entre na oração, porque eu vou ter que estar cedo na igreja para limpar a igreja. Para poder, quando for 9 horas, que o povo começa a chegar, já está tudo preparado. Então, assim, limpar a igreja é um talento? É sacrifício. Eu vou acordar cedo, porque esteja chovendo, porque esteja fazendo sol, e vou para a igreja, limpar a igreja. Então, assim, eu posso fazer isso em termos de ensino, que é um dos meus. Assim, que Deus me agraciou, ok, mas também eu vou louvar e adorar limpando a igreja, limpando o chão da igreja, lavando os banheiros da igreja, para poder receber o povo de Deus. Veio bem a calhar essa parábola hoje, muito rica, muito rica. É um puxão de orelha para todos nós. É isso.
Dá oportunidade aí, não sei se alguém que tá. Lucas saiu. Não, Lucas ainda tá aqui, tô vendo o rostinho de tá dirigindo, né, Lucas? Gosto de ouvir o Lucas, que recebeu o recado de Jesus. O telefone. Momento de- É, Quando nós também. começamos o estudo do devocional, eu lembro que, como a gente fazia no formato, né, de cada dia uma pessoa trazia, ocorreu que eu que trouxe Mateus 25 na época. E eu fiz o estudo, né, dessas parábolas. Eu me recordo de algumas coisas e algo que ficou muito no meu coração foi o estudo sobre a parábola dos talentos. Porque, assim, para resumir, a gente pode ir lá naquela palavra onde Jesus vai buscar aquela árvore e os seus frutos, ele não encontra os frutos, ele amaldiçoa aquela árvore, que é a árvore que deveria estar dando fruto não está dando. Então, essa parábola ela fala muito sobre os nossos dons espirituais e talentos que Deus nos dá, que ele deixa disponível para a gente, e de que forma a gente está usando isso, né? De que forma a gente está dando frutos. E a palavra ela é bem clara, né? Aquele que virou um canal de bênção na terra, é óbvio que Deus ele vai dar mais, né? Ele vai usar mais. Aquela pessoa que está disposta, predisposta, à disposição, ela vai ser usada ainda mais, né? Deus vai utilizar da vida daquela pessoa para abençoar outras vidas. Então, ele vai conceder mais e mais dons e talentos, se a pessoa estiver disposta, né? Estiver buscando, indo de encontro a isso, né? E aquela pessoa que não estiver disposta, né? Aquela pessoa que estiver com medo, como vocês falaram, com preguiça, como o James trouxe, é como uma árvore que não dá frutos, né? Deus ele descarta que uma das coisas que acontecem com a gente quando nós estamos buscando a Deus e conectados com o Espírito Santo é que, é que a gente demonstre, né, frutos do Espírito, né? E os frutos do Espírito, um deles é a servidão, que é o que você, dona Lucia, está fazendo na sua igreja. Que você tenha um dom de servir, né? Isso é algo louvável. Muita gente não tem esse dom, e esse dom é um dos dons mais lindos que Deus deu para nós, que é o de servir ao próximo, né? O Amém. dom de amar o próximo, né? Para Deus. Então, é um pouco do que eu lembro quando eu trouxe, né, essa parábola, foi isso. Falava muito sobre como nós nos permitimos ser usados, né? Como nós nos permitimos buscar tudo que Deus nos... que tudo que está na terra, todos os dons, todos os talentos, eles estão disponíveis para nós, disponíveis para qualquer um. Não é porque, por exemplo, não é porque você tem tendência a ser uma pessoa que tem um dom de servir, que eu, Lucas, que não tenho essa tendência, não estou ab- eu não posso acessar esse dom e também começar a utilizar desse dom. Todos nós podemos utilizar deles. Basta querer e buscar, né? É isso que é o grande dilema, né? Porque muitas pessoas estão acomodadas, elas não querem mais. Infelizmente, hoje o conforto do mundo, que o mundo nos oferece, é muito grande. Então a gente fica acomodado no nosso cantinho, né? A gente pensa assim, ah, não, já tem outra pessoa que está fazendo. A dona Lucinha já está indo lá, já limpar a igreja, não precisa de mais pessoas servir dessa forma. E com isso a gente acaba fazendo o quê? Pegando o pouco que a gente tem e enterrando, né? Como a própria palavra fala. Então, o que me traz muito sobre essa parábola é a predisposição de buscar a Deus e nos permitir ser um canal na terra,
né, que Deus pode utilizar para alcançar outras pessoas. É isso, irmãos. Eu lembro um pouco do que quando eu trouxe. Teve Ah, mais coisas, com certeza. amém. Eu acho engraçado, não, não é engraçado, é maravilhoso, maravilhosa a ação do Espírito Santo, porque eu não sabia que Lucas já tinha trazido esse estudo de Mateus 25. E aí vai que eu digo assim, Lucas, eu gosto tanto de te ouvir, fala aí alguma coisa. Aí Lucas vai falar exatamente dentro da parábola que a gente está estudando hoje, Mateus 25. Isso aí não é outra coisa senão a conexão do Espírito Santo, né? A ação do Espírito Santo sobre nós. Isso é um privilégio, gente, muito grande. Isso assim, é gratidão a Deus para o mundo inteiro e muito mais, do tamanho do mundo inteiro e muito mais. Porque, assim, a gratidão de ter sido, sei lá, conversado com o Fábio, assim, do nada, como se diz lá no Carisma. Eu pensando que o meu filho na fé, que mora em Orlando, conhecia, era amigo do Fábio. Eu estava com esse meu filho na fé, que também faz o Carisma, o Elândio, e aí, de repente, se aproxima, tudo bem, Fábio? Eu achei que eles eram amigos, sabe? Conhecidos, amigos, sei lá, frequentadores da mesma igreja. No fim, não são. Elândio ontem me liga, ontem, antes de ontem. Não, não conheço o Fábio, não, só de vista lá do Carisma. Quer dizer, aí achar por bem eu entabular uma conversa, iniciar uma conversa com o Fábio e por aí descobre este grupo e eu estou aqui. Então, assim, são conexões. Aí eu vá, Lucas, fala, quer falar alguma coisa, Lucas? Gosto tanto de te ouvir lá e vai, Lucas, falar da parábola dos 25 do Mateus 25. Então, tudo isso não é senão mais do que a ação do Espírito Santo. Eu fico muito grata por isso. Muito grata, porque a gente vê que está no caminho certo. A gente está na busca, né, gente? A gente está buscando nosso Deus, buscando a nossa santidade dia após dia, aprendendo aqui na palavra, tendo cuidado para não enterrar os nossos talentos, sabe? É, e é isso. Para dar oportunidade aí para vocês. Quiser falar mais alguma coisa, já falta só 3 minutos para 8. Eu ia falar para a gente ler um tempinho atrás, para a gente ler o restante e terminar o capítulo, né? Mas acho que não vai dar tempo. Então, eu vou fazer um comentário, só um complemento aqui essa parábola que a gente estava vendo, né? Que a gente é uma verdadeira guerra, né? E a gente está aqui fazendo exatamente isso, nos aprimorando, nos aperfeiçoando, nos limpando. E a obra de Deus em nossas vidas vem justamente nos transformar. Quantas coisas erradas, quantas falhas a gente tinha que aos poucos, segundo a nossa capacidade, inclusive, o Senhor vem nos transformando, né? Coisas erradas que eu fazia e tenho deixado de fazer, e assim acontece com cada um. E a palavra ela nos confronta todos os dias, porque Jesus foi perfeito. Deus é perfeito. E só Ele. Cabe a nós imitá-lo e seguir os seus passos do quanto a gente pode. Então, essa palavra nos confronta com relação a isso, por exemplo, com relação à preguiça, com relação ao medo, com relação ao zona de conforto, né? Então, é uma guerra mesmo, é uma guerra espiritual e é uma guerra contra a carne, uma guerra contra aquilo que é agradável para nós aqui nesse mundo. E essa é mais uma delas, a preguiça. Ela é uma maldição mesmo. A preguiça nos rouba felicidade, a preguiça nos rouba prosperidade, a preguiça nos rouba até a presença de Deus, inclusive. A preguiça nos rouba a felicidade, porque nos rouba servir ao próximo, nos rouba tudo o que há de melhor. A preguiça nos rouba. Então, é preciso que nós lutemos contra a preguiça. E a palavra fala também de medo, porque esse homem teve medo. Mas nós precisamos lutar e precisamos encarar os nossos medos. E aí eu me lembrei aqui de Davi. E Deus se agradou de Davi, e a Bíblia fala que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus.
E Davi era corajoso. Davi certamente teve medo, mas o medo não parou ele. Ele enfrentou leões, ele enfrentou urso e enfrentou gigantes. Enfrentou rei, enfrentou valentes soldados, e o seu coração era como o coração de Deus. E foi o maior dos reis que Israel teve. Então, que essa palavra penetre nos nossos corações e nos transforme de dentro para fora. Já pensou que bênção, que privilégio, que alegria ter o nosso coração segundo o coração de Deus também? Dentre outras, né? Também ser corajoso, como Davi foi, né? Enfim, é isso. Davi também multiplicou, né? Davi multiplicou. A força dele foi multiplicada em tudo. Então, que a preguiça não nos vença. Amém? Quem orar hoje, eu peço que ore para que sejamos mais fortes que a preguiça. Todos nós, em todos os sentidos. Amém? Amém, meu filho. Deus te abençoe. Eu não Mário, pude ouvir. Eu não Mário vai pude, eu orar não, hoje, eu não finalizando. pude ouvir. Não pude ouvir porque eu tive que sair, né? Mas cheguei aqui antes, fui correndo e voltei correndo, porque eu queria assistir essa. Mas amém. Dona Tamires, ora aí para nós, dona Lucinha. Ora aí, alguém aí. O Lucas, a Ruth. Quem é que está disposto a orar por nós aí? Se ninguém orar, eu vou orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nós te louvamos, Pai, por mais um dia, pela graça de termos sido acordados com fôlego de vida, Senhor. Sopro em nossas narinas, Pai, e estamos aqui agora, reunidos em Teu nome. Como Tua palavra diz, quando tiver 2 ou 3, Tu já estás conosco, com certeza. Acabei de falar isso com o Lucas, com o James, antes de Mário chegar, com as meninas Tamires e Ruth, que estão aí na escuta. Então, Senhor, muito obrigada, Pai, pela ação do Teu Santo Espírito no nosso meio. Pai, em nome de Jesus Cristo, pedimos perdão pelas nossas fraquezas, nossas fragilidades. Pedimos, Senhor, que tire de nós, Pai, que tire de nós, que exclua de nós todo espírito de preguiça, de fraqueza, espírito de medo, espírito de temor no sentido de medo, não de temor a ti, Senhor, temor à tua palavra, não, mas temor no espírito de medo mesmo, medo, como esse servo negligente teve do Senhor. Pai amado, retira de nós aquilo que te desagrada, que desagrada ao teu Santo Espírito. Retira de nós toda mácula, Pai, que vem denegrir o teu evangelho, que possa denegrir o teu evangelho, Pai. Retira de nós toda mancha, Pai, toda mancha ruim, toda sujeira, Pai, que ainda possa comprometer o nosso trabalho, nosso serviço no reino de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo amado, abençoa o dia de cada um, extensivamente as famílias aqui representadas. Abençoa o Fábio lá em São Paulo, conforme ele pediu orações ontem por sabedoria, Pai. Abençoa, Pai, dá-lhe sabedoria, Pai, na hora de falar e na hora de calar também, Pai. Que ele seja corajoso, seja forte e corajoso, como Josué foi, como tem lá no livro de Josué, ser forte e corajoso, que o Senhor disse. Que ele seja esse Josué lá em São Paulo, Pai. Em nome de Jesus. E que nós aqui representados nesse grupo que agora se faz presente, sejamos fortes e corajosos, Pai. Que nós possamos, Pai, falar da Tua palavra a tempo e fora de tempo, como é mistério se fazer, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Pai, nos capacita, Pai, nos orienta, Espírito Santo, em tudo que formos fazer, em tudo que formos dizer, Pai, em tudo que formos agir, Pai. Que seja tudo para honrar e glorificar o Teu nome e não envergonhar o Teu Santo Espírito, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo é que nós entregamos o dia de cada um, nosso dia, Pai, aqui, e nossas famílias, nossos filhos, nossos netos, e nossa família espiritual, nossos pastores,
porque nunca devemos esquecer de orar, porque são muito atacados pelo inimigo, porque estão ali à frente de batalha, pregando, ensinando, exortando. Então, eles são alvos da ação do inimigo, Pai. Então, arregimenta, os fortalece, dá-lhe sabedoria aos nossos pastores, aos nossos líderes governamentais também. Nós oramos por eles, Pai. Oramos pela nossa nação, nosso torrão natal, Brasil, e nossa nação santa, Israel, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Ele para pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo inocente pagou por todos os nossos pecados. Exatamente.